Então vamos lá, dando prosseguimento ao nosso trabalho em relação a direito penal, parte geral, que nos interessa. Como elemento do fato típico nesse momento é o resultado. Então você se lembra, o fato típico ele é composto de conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Então o que nos interessa nesse momento é falarmos a respeito do resultado. Mas que resultado é esse mencionado como elemento do fato típico? É o resultado jurídico? É o resultado natural? Então, você já percebe que nós temos aí dois tipos de resultado que nos interessam. Resultado jurídico e resultado natural, também chamado de resultado fenomênico ou resultado naturalístico. Então, vamos lá. Todo crime tem resultado jurídico, porque resultado jurídico constitui a ofensa à norma penal. Então, olha o que eu estou dizendo. Todo crime tem resultado jurídico, já que resultado jurídico nada mais é que a ofensa à norma penal. Ponto. Não é de fato este resultado que nos interessa como elemento do fato típico. Esse nós vamos deixar de lado. O que nos interessa como elemento do fato típico é o resultado naturalístico, o resultado fenomênico ou o resultado natural, que nada mais é que a modificação do mundo, a alteração do mundo. Então, quando eu escrevo, vou escrever aqui no nosso material, vamos lá, vou abrir ele, vamos visualizar ali, olha, eu vou fazer uma anotação aqui no nosso material, farei essa anotação agora. Então, vamos lá. Quando eu faço essa anotação, um grifo, houve a alteração do mundo. De minha conduta, adveio um resultado natural, o resultado naturalístico. E é de fato esse o resultado que nos interessa como elemento do fato típico. Então você vai anotar aí o seguinte: resultado como elemento do fato típico é o resultado naturalístico, é o resultado fenomênico, é o resultado, olha, natural. Perfeito. É aquilo que acontece, é aquilo que decorre de nossa conduta. Disso a gente percebe que há certos crimes que dependem de resultado, há outros crimes que não dependem de resultado, porque nem todo crime tem resultado natural, nem todo crime traz como consequência a alteração do mundo. Daí aquela classificação que a gente conhece: crime material dependente de resultado, crime formal, aquele cuja consumação é antecipada, apesar de haver resultado mencionado no tipo, ele não é exigido para que haja a consumação do crime. E o crime de mera conduta, em que nem mesmo o tipo penal se remete ou se refere a um resultado natural. Então, nem todo crime tem resultado como elemento do fato típico. Mas vamos lá, vamos no nosso material para a gente visualizar ali. Elemento do fato típico, resultado, que está aqui, que é o que nos interessa nesse momento, é o resultado jurídico? Não. O resultado jurídico é a ofensa ao bem jurídico, é a ofensa à norma penal. Todo crime constitui uma ofensa à norma penal, uma ofensa ao bem jurídico. Resultado naturalístico, também chamado de resultado fenomênico. Fenomênico. Esse resultado nada mais é que o resultado natural, perfeito? Que é a modificação real do mundo. Nem todo crime tem resultado naturalístico. Nem todo crime traz essa consequência. Então, qual é o resultado que nos interessa como elemento do fato típico? É o resultado naturalístico. É o resultado natural, o resultado fenomênico. É esse que nos interessa nesse momento. Resultado, então, que nós temos resultado jurídico e o resultado material, também chamado de, e aí a gente anota quais os nomes, né? Resultado naturalístico ou resultado fenomênico. É esse o resultado que nos interessa como elemento do fato típico. Agora vamos lá. Classificação de crimes. Quanto ao resultado, os crimes podem ser
materiais, formais ou de mera conduta. Os crimes materiais, então vamos botar aqui, ó, crimes materiais, são aqueles em que a lei descreve a conduta e descreve também o resultado, sendo que o resultado é imprescindível para a consumação do crime. Então, crimes materiais são aqueles que dependem de resultado. Crimes formais são aqueles... deixa eu voltar aqui. Crimes formais são aqueles em que a lei descreve uma conduta, descreve o resultado também, mas a consumação se dá com a conduta. Ou seja, esses crimes não dependem de resultado. O resultado pode até ocorrer, o que é o indiferente para efeito de consumação do crime. Poderá constituir este resultado a causa de aumento de pena, por exemplo. E temos os crimes de mera conduta. Esse crime de mera conduta são aqueles crimes em que a lei só descreve a conduta. Ela não faz qualquer menção a resultado. Nós não temos aqui o resultado como um elemento do fato típico sequer mencionado no tipo penal. Então, o único crime que necessita do resultado para sua consumação são os crimes materiais. Exemplo de crime material é o homicídio. Matar alguém depende de um resultado. Exemplo de crime formal, a extorsão, prevista no artigo 158 do Código Penal, onde o sujeito constrange a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça, com o objetivo de alcançar vantagem econômica indevida. Não é necessário que alcance essa vantagem. Portanto, esse resultado, obtenção da vantagem, é, na extorsão, um indiferente penal. Não constitui ali algo relevante para efeito de aplicação da pena. Esse objetivo, na verdade, deve existir somente onde? Na cabeça do sujeito. Ele tem que querer obter a vantagem. Não é necessário que a alcance. Portanto, é um resultado que não é necessário para que haja consumação do crime. Outro crime formal que a gente destaca é a corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, na modalidade solicitar. O funcionário solicita vantagem indevida. Para consumar, é necessário obter a vantagem? Não, portanto, é um crime formal. E temos o crime de mera conduta. Crime de mera conduta é aquele, como havia ressaltado, em que o legislador descreve tão só a conduta, não havendo qualquer referência no tipo penal a respeito do resultado. Crimes de mera conduta que tradicionalmente a gente encontra são os crimes omissivos próprios, onde a conduta é um abster-se. Mas não podemos esquecer, há crimes comissivos em que a conduta é uma ação positiva e, apesar disso, é crime de mera conduta. Exemplo, o crime de violação de domicílio na modalidade entrar, ingressar no domicílio. É um crime de mera conduta. Perfeito. Agora vamos lá. Na sequência, nós já sabemos que o resultado que nos interessa é o resultado natural. Agora, olhe, entre o resultado e a conduta há um vínculo. Vínculo chamado do quê? De nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade, então? É o vínculo entre a conduta e o resultado. O sujeito deu um tiro na vítima e a vítima morreu. Agora, preciso saber qual foi a causa da morte. Se de fato, entre o tiro e o resultado, há nexo. O que chama atenção, então, é o seguinte: somente os crimes que exigem resultado terão nexo de causalidade. Nexo de causalidade, portanto, nós encontraremos de forma obrigatória nos crimes materiais. Então, resultado e nexo causal, como elementos do fato típico,
eu só encontro nos crimes materiais, nos crimes dependentes de resultado para sua consumação. Então, eram essas as observações iniciais que nós deveríamos destacar em relação a esses elementos do fato típico. Agora, a gente dá um passo um pouco mais adiante para tratarmos, sabe do quê? De um assunto que não é menos importante, que é o nexo de causalidade. O nexo de causalidade. Olha que interessante. Nexo causal. Então vamos lá. Vamos aqui pensar o que nós temos. Nexo de causalidade, nós vamos encontrar regras específicas no artigo 13 do Código Penal e seus parágrafos. Artigo 13, caput, artigo 13, parágrafo 1º e artigo 13, parágrafo 2º. Esse tema é constantemente cobrado em nossas provas, portanto, muita atenção. Vamos lá. O resultado de que depende a existência do crime, portanto, está falando que o crime depende do resultado. Se o crime depende do resultado, estamos falando dos crimes materiais. O resultado de que depende a existência do crime somente será imputável a quem lhe deu causa. Opa! Aqui surge, então, o nexo de causalidade. A morte só será imputada àquele que houvera dado causa à morte. Perfeito? Nexo causal, conduta e resultado. Agora vamos lá. Considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. É importante destacarmos o seguinte: em muitos eventos, em muitos fatos, em muitos crimes, nós encontramos várias condutas anteriores. Eu preciso saber qual conduta, qual comportamento de fato se mostrou relevante para que o resultado viesse a ocorrer da maneira que ocorreu e no momento que ocorreu. É dessa forma que eu irei saber qual é a causa do crime. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui no homicídio, cujo resultado é a morte. Resultado morte. Imaginemos que o José deu um tiro na vítima. A vítima levou o tiro, ela morreu. Feito o exame cadavérico, descobre-se que a morte decorreu de envenenamento. A questão é, o tiro foi a causa da morte? Se nós retirarmos o tiro do contexto, imaginemos que a vítima não tivesse tomado um tiro, ela viria morrer do modo que morreu, no momento que morreu? Sim. Por quê? Porque o tiro não foi a causa da morte. Ou seja, o tiro não se mostra importante para o resultado. O resultado ocorreria do mesmo modo que ocorreu, no momento em que ocorreu, mesmo que o tiro não houvesse sido efetivado. É exatamente isso que nos interessa nesse trabalho. Então, nós temos no artigo 13, caput, uma teoria que é a teoria da equivalência dos antecedentes. O que diz essa teoria? Tudo aquilo que antecede o resultado, que se mostra importante para o resultado, será considerado causa. O tiro é causa? Não, porque o sujeito morreu envenenado. Então, a teoria da equivalência dos antecedentes, também chamada de conditio sine qua non, condição sem a qual o resultado não ocorreria, nos diz o seguinte: tudo aquilo que antecede o resultado e se mostra importante para que ele viesse a ocorrer, será considerado causa. O que circunda e não se mostra importante para que o resultado viesse a ocorrer, causa não será. Então aqui eu tenho a teoria da equivalência dos antecedentes. Mas percebe que essa teoria da equivalência dos antecedentes, ela leva ao conceito de causa a
tudo que ocorre antes e se mostra importante para o resultado. Então, todos os eventos anteriores que se mostram importantes para o resultado serão considerados causa. Vamos a um exemplo. O sujeito mata outrem. Então, o indivíduo A mata o indivíduo B. Pergunto, o nascimento do indivíduo A foi a causa da morte de B? Sim, pois se A não tivesse nascido, B não teria morrido da maneira que morreu e no momento em que morreu. Perfeito? Então você percebe que eu tenho aí um problema, que é ir ao infinito. A teoria da equivalência dos antecedentes nos traz essa dificuldade. Nos permite ir ao infinito, já que tudo aquilo que antecede ao crime e se mostra importante para o resultado será considerado causa. E eu preciso ficar de olho. Há ainda a teoria da causalidade adequada, e nós vamos anotar aqui do lado, teoria da causalidade adequada. Segundo a teoria da causalidade adequada, eu tenho certos eventos que por si só levaram ao resultado. Portanto, eu não estabelecerei nexo entre os eventos. Essa teoria ela é aplicada no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, onde eu tenho a superveniência de causa independente, que leva, olha a expressão, por si só ao resultado. Iremos estudar de maneira detida essas duas teorias que vimos por ora, a equivalência dos antecedentes e a teoria da causalidade adequada. E, finalmente, ali no artigo 13, nós vamos encontrar a relevância da omissão. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, nós encontramos os crimes, e aí nós vamos anotar aqui, os crimes omissivos impróprios, também chamados de crimes comissivos por omissão, onde o sujeito dá causa a um determinado resultado, apesar de não ter agido, mas por ter descumprido o dever de agir. É isso que nós encontramos no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Por ora, era isso que nós tínhamos a tratar em relação ao nexo de causalidade e ao resultado. Posteriormente, nós vamos analisar cada uma das teorias que nos interessam. É isso aí.